gente, tudo bom? E hoje eu vou gravar para vocês o terceiro capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, do Chico Xavier. Vou ler para vocês. O título desse capítulo é Equipagem Mediúnica. E vou ler aqui, vamos ler juntos. Conheçamos a nossa equipagem mediúnica, disse o orientador, e detendo-se ao pé do companheiro encarnado que regia os trabalhos, apresentou. Esse é nosso irmão Raul Silva, que dirige o núcleo com sincera devoção e fraternidade. Correto no desempenho de seus deveres e ardoroso na fé, consegue equilibrar o grupo na onda de compreensão e boa vontade que lhe é característica. Pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel aos benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhes as instruções. Logo após, caminhou na direção de uma senhora muito jovem e, designando-a, explicou: eis nossa irmã Eugênia, médium de grande docilidade, que promete brilhante futuro na expansão do bem. Excelente órgão de transmissão, coopera com eficiência na ajuda aos desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral, tem a vantagem de conservar-se consciente nos serviços de intercâmbio, beneficiando-nos a ação. Quase em rente, parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos, presumíveis, e informou: aqui temos o nosso amigo Anélio Araújo. Vem conquistando gradativo processo na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Em seguida, abeirou-se de um cavalheiro simpático e notificou: esse é nosso colaborador Antônio Castro, moço bem intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes, comporta-se fora da matéria densa à maneira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não vos traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Movimentando-se algo mais, o assistente estacou diante de respeitável senhora, que se mantinha em fervorosa prece, e exclamou: apresento-lhes agora a nossa irmã Celina, devotada companheira de nosso ministério espiritual. Já atravessou meio século de existência física, conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos com admirável denodo, varando estradas espinhosas e dias escuros de renunciação. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que lhe rodeavam o esposo, com quem se consorciaria em tarefa de sacrifício. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais, a que não se rendeu, lutando por muitos anos para atender de modo irrepreensível às obrigações que o mundo lhe assinalava. Acrisolou as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral, como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo e da bigorna. Ela não é simples instrumento de fenômenos psíquicos, é abnegada, servidora na construção de valores do espírito. A clarividência e a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento da personalidade são estados em que ingressa na mesma espontaneidade com que respira, guardando noção de suas responsabilidades e representando, por isso, valiosa colaboradora de nossas realizações. Diligente e humilde, encontrou na plantação do amor fraterno a sua maior alegria, e repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais, com que se faz menos acessível às forças da sombra.
realmente ao lado da irmã, sob a nossa vista, fluíamos de deliciosa sensação de paz e reconforto. Provavelmente, fascinado pela onda de alegria e indefinível em que nos banhávamos, Hilário indagou: se extraíssemos agora uma ficha psicoscópica de Dona Celina, a posição dela, como a estamos registrando, seria devidamente caracterizada? Perfeitamente, elucidou Alves. De pronto. Assinalar-me-ia as emanações fluídicas de bondade, compreensão, fé e bom ânimo. Assim como a ciência na Terra consegue catalogar os elementos químicos que entram nas formações de matéria densa, em nosso campo de matéria rarefeita é possível analisar o tipo de forças sutis que emanam de cada ser. Mais tarde, o homem poderá examinar uma emissão de otimismo ou de confiança, de tristeza ou desesperação, e fixar-lhes a densidade e os limites, como já pode separar e estudar as radiações do átomo de urânio. Os princípios mentais são mensuráveis e merecerão no porvir excepcionais extensões. Entre os homens, qual acontece na atualidade com os fotônios estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. Depois de ligeiro intervalo, o assistente aduziu: uma ficha psicoscópica, sobretudo, determina a natureza de nossos pensamentos, e através de semelhante auscultação é fácil ajuizar dos nossos méritos ou das nossas necessidades. Logo após, nosso orientador convocou-nos a exame detido junto ao campo encefálico da irmã Celina, acentuando: em todos os processos medianímicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como órgão de manifestação da mente. De certo, já possuem conhecimentos adequados em torno do aparelhamento orgânico, dispensando-nos a atenção em particularidades técnicas sobre o vaso carnal. E afagando-lhe a cabeça em talga de cabelos brancos, acrescentou: bastar-nos-á sucinto exame da vida intracraniana, onde estão assentadas as chaves de comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. Centralizando a atenção através de pequenina lente que Alves nos estendeu, o cérebro de nossa amiga pareceu-nos poderosa estação radiofônica, reunindo milhares de antenas e condutos, resistências e ligações de tamanho microscópico à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguravam ali dentro, como raios incessantes, iluminando um firmamento minúsculo. O assistente observou conosco aquele precioso labirinto, em que a epífise brilhava como um pequenino sol azul, e falou: não nos convém relacionar minudescências relativas ao cérebro e ao sistema nervoso em geral, com as quais se encontram vocês familiarizados, nos conhecimentos humanos comuns. Nesse instante, reparei admirado os feixes de associação entre as células corticais, vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. Recordemos, prosseguiu o instrutor, que o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células que desempenham funções particulares, quais sejam as dos trabalhadores em fila hierárquica, na harmoniosa estrutura de um Estado. E, enumerando determinadas regiões, trecho a trecho daquele prodigioso reino pensante, declarou: não precisaremos alongar digressões. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade, na condição de espíritos libertos em que nos encontramos, mas especificam-se no equipamento de matéria densa como núcleos de controle das manifestações da individualidade, perfeitamente analisáveis. É assim que a alma encarnada possui no cérebro físico os centros especiais que governam a cabeça, o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros, em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro de calor e frio, da dor, do equilíbrio muscular, da comunhão com valores internos da mente, da ligação com o mundo exterior, da imaginação, do gosto estético, dos variados estímulos artísticos e tantos outros quais sejam as aquisições de experiência entesouradas pelo ser, que conquista a própria individualidade, passo a passo e esforço a esforço,
enaltecendo-a pelo trabalho constante para a sublimação integral à face de todas as vias de progresso e aprimoramento que a Terra lhe possa oferecer. Breve pausa surgiu espontânea, e porque Hilário e eu não ousemos interferir, o assistente continuou. Não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Considero assim de extrema importância e apreciação dos centros cerebrais, que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. Esses recursos que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício junto aos homens, quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade e do serviço ao próximo, em muitas ocasiões podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas, em lastimáveis processos de obsessão. Mas, interpôs Hilário judicioso, diante de um campo cerebral tão iluminado quanto o de nossa irmã Celina, será lícito aceitar a possibilidade de invasão dele por parte de inteligências menos evoluídas? Será cabível semelhante retrocesso? Não podemos olvidar, considerou o assistente, que Celina se encontra encarnada numa prova de longo curso e que nos encargos de aprendiz ainda se encontra muito longe de terminar a lição. Meditou um momento e filosofou bem-humorado. Numa viagem de 100 léguas podem ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Logo após, colocando destra paternal sobre a fronte da médium, prosseguiu. Nossa irmã vem atravessando os seus testemunhos de boa vontade, fé viva, caridade e paciência, tanto quanto nós. Ainda não possui plena quitação com o passado. Somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima ou o mundo de nós mesmos. Inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocarem em sintonia com os habitantes das sombras, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Se nossa amiga Celina, quando qualquer um de nós abandonar a disciplina que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se a sugestões de vaidade ou desânimo, que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto, de certo sofrerá o assédio de alimentos destrutivos, que lhe perturbarão a nova experiência atual de subida. Muitos médiums se arrojam a prejuízos dessa ordem. Depois de ensaios promissores e começos brilhantes, acreditam-se donos de recursos espirituais que lhes não pertencem ou temem as aflições prolongadas da marcha e recolhem-se à inutilidade, descendo de nível moral ou conchegando-se a improdutível repouso, porquanto retomam inevitavelmente a cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem os induziria a olvidar. E sorrindo disse, ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Achamos-nos na condição do solo terrestre, que não prescinde do arado protetor ou da enxada prestimosa a fim de produzir. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha que mais se alastra e se afirma, tanto quanto melhor é a qualidade do trato de terra em abandono. Fitando-nos de frente como recordar o peso das responsabilidades de que nos investíamos, completou. Nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias de claridade sobre as pirâmides de sombra do passado. É imprescindível muita cautela com as semanteiras do bem, para que a ventania do mal não as arrase. É por isso que a tarefa mediúnica, examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, de vez que, contra o canal ainda frágil que se oferece à passagem da luz, acometem as ondas pesadas de treva da ignorância a se agitarem compactas ao nosso redor. Calou-se o assistente. Dir-se-ia que ele também agora se ligava ao campo magnético dos amigos em silêncio para o trabalho da reunião, que estava prestes a começar. Bom, gente, essa foi a leitura de hoje. Tá me fazendo muito bem estudar
nos domínios da mediunidade e é bom saber mais ou menos como é que funciona o além, né? O nosso além. Então, eu tô achando muito bom esse estudo. Eu não sei se vocês estão gostando também. Eu acho que Chico Xavier fez um bem maravilhoso trazendo essas obras. E poder ler aqui para vocês é um privilégio, tá? Então, se vocês gostaram, se inscrevam no canal, me deem um like, mandem comentários. Eu estou editando isso com muito amor e carinho e está sendo um prazer estudar com todos. Até a próxima. A gente se vê.